Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Meu nome é Larissa Anacleto do Nascimento e o título da minha pesquisa é América do Sul nos 20 anos da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, caminhando para a criação de um plano de ação regional? Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa Women and War, o papel das mulheres nos conflitos armados antes, durante e depois, projeto orientado pela professora Daniele Anoni, no qual se busca analisar e estudar o papel das mulheres e da inclusão de perspectivas de gêneros em todas as etapas dos processos de paz e se essa inclusão implica diretamente numa paz mais sustentável, em se alcançar uma paz mais sustentável. Diante disso, o meu trabalho tem como objetivo mais específico analisar os planos nacionais de ação desta agenda, a fim de verificar se existe a possibilidade de a criação de um plano de ação regional para a América do Sul. Para isso, meu projeto é dividido em 3 partes. A primeira, eu analiso o que é a Agenda Mulheres, Paz e Segurança e o que são os planos nacionais de ação, que de modo muito resumido pode ser definido como um instrumento facilitador de implementação dos objetivos da agenda no âmbito interno. Vale lembrar que não é um instrumento obrigatório. Na verdade, como já mencionado, ele facilita a implementação, mas não é obrigatório nem único. No segundo momento do meu trabalho, eu busco analisar os planos nacionais de ação de modo global e verificar quais são seus limites e desafios nesses 20 anos da Agenda Mulheres, Paz e Segurança. Por fim, analiso os planos nacionais de ação existentes na América do Sul, que, como é sabido, hoje em dia nós temos 4. Os planos nacionais de ação da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai. Analisando os planos nacionais de ação da América do Sul em comparação com os planos nacionais de ação de modo global, nós verificamos que eles ainda enfrentam limites e desafios muito semelhantes. Aqui eu listo 3 deles. O primeiro é compreender a Agenda Mulheres, Paz e Segurança como uma agenda aplicável a âmbito interno. Diante dessa dificuldade, a maioria das ações, das políticas inseridas nesses documentos, elas estão mais relacionadas ao âmbito externo, ou seja, para o exterior, missões de paz, por exemplo, do que para o âmbito interno. A segunda questão é a falta de definição de prazos específicos para o cumprimento da agenda. Dessa forma, fica difícil executar se não há um prazo específico para o cumprimento de cada objetivo. Por último, cito a alocação de recursos. A alocação de recursos é uma dificuldade enfrentada tanto pelos planos nacionais de ação da América do Sul, como de modo geral, na questão de sempre serem cláusulas mais genéricas, ou ainda, quando existe essa cláusula, como no caso do Plano Nacional de Ação do Chile, o mais recente, ela ainda não ter uma vinculação específica de orçamento, apenas citar quem são os responsáveis por esse orçamento. Diante dessas dificuldades, o que se percebe é que ainda há uma dificuldade de apropriação da agenda pelos estados. E uma das sugestões que são dadas neste trabalho é justamente a de aumentar o diálogo com a sociedade civil, com a finalidade de aproximar a sociedade civil desta agenda. E diante de todas essas dificuldades e de se ainda precisar caminhar para que planos nacionais de ação sejam de fato implementados, nós acabamos concluindo que ainda há um longo caminho para que se crie um plano de ação regional e que, se houver, todos esses aspectos devem ser levados em consideração para a elaboração de um documento mais robusto e que seja de fácil implementação, de implementação objetiva. A metodologia utilizada neste trabalho foi a de revisão bibliográfica, fazendo ali estudos em bibliotecas digitais, livros,
artigos científicos e também documentos oficiais de estados e da própria Organização das Nações Unidas. Aqui, como documentos oficiais de estado, cito, por exemplo, os Planos Nacionais de Ação da Argentina, do Brasil, do Chile, que são 2 documentos, e também do Paraguai. Essa é minha pesquisa, agradeço a oportunidade de estar apresentando neste evento. Obrigada.